Olá, gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo. Meu nome é Hortência Rocha, eu sou advogada, atuo na área do direito médico e no direito à saúde. Sou membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. Hoje entrevistarei o Dr. Maurício Requião. Essa entrevista faz parte do ciclo de debate promovido pela Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia e tem como tema Lei Geral de Proteção de Dados e Pandemia. O professor Maurício Requião é doutor em Direito, professor da Universidade Federal da Bahia e da Faculdade Baiana de Direito. Além disso, o professor também é advogado. Professor Maurício, a palavra é sua. Boa tarde para quem está assistindo no mesmo horário que estamos gravando, né? Bom dia, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui falando para os meus colegas advogados, principalmente, ou estudantes, enfim. E é um prazer também estar com você, Hortência, que tive o prazer de conhecer na graduação. Estamos aqui agora colegas advogados, né, debatendo esse tema, sempre é uma alegria, né? Vejam, esse tema da proteção de dados pessoais, eu acho que, de início, vale a pena a gente trazer brevemente uma certa localização desse tema, tanto em termos doutrinários quanto em termos legais, né? Um primeiro ponto é que há uma certa confusão que eu noto entre a ideia de privacidade e proteção de dados pessoais, né? Perfeito, professor Maurício. Eu, inclusive, tinha anotado como pergunta aqui para o senhor esse questionamento, que eu acho muito pertinente. Né? Então, eu acho que fazendo aqui uma breve análise, a gente tem que ver, né, entender o que é proteção de dados pessoais, ver quais são os limites, ainda mais nesse tema de direito médico, a questão de dados pessoais sensíveis. Né? A gente está, nesse exato momento, que a gente grava essa entrevista aqui, que é dia 5 de junho de 2020, numa situação de incerteza quanto à totalidade da vigência da LGPD, já que tem uma medida provisória prorrogando isso para o próximo ano, embora o que eu tenho visto de análise legislativa, acredito que essa medida provisória termine caducando, né, e a LGPD entre em vigência realmente agora em agosto, então já estamos aí na porta, né, muito perto, e acho que é muito salutar a gente fazer aqui essa conversa, esse debate, para poder trazer informações sobre o tema. Como você já disse que já estava ali como pergunta, eu vou te passar para a gente poder Ótimo, conversar. ótimo, professor. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e acho que é para contextualizar quem está nos assistindo, é em relação a essa proteção de dados. A proteção de dados pessoais é um direito fundamental? Ele está previsto na Constituição? E um importante questionamento a se fazer é em relação à diferenciação do direito à proteção de dados pessoais com o direito à privacidade, que muitas vezes é utilizado como sinônimos, que são utilizados como sinônimos, e acaba ensejando dúvidas para todos, inclusive para nós advogados, que muitas vezes não sabemos diferenciar esses pontos. Ok, excelente, Hortência. Veja só, gente. Uma primeira coisa, aqui na ordem da pergunta que a Hortência fez, foi sobre se essa proteção dos dados pessoais seria um direito fundamental. Formalmente falando, se formos dar uma resposta dentro da mais estrita dogmática, a resposta seria não. Tá? A gente não tem, hoje, na Constituição Federal, no rol dos incisos do artigo 5º, algo que fale expressamente de proteção de dados pessoais. Existe, nesse atual momento, inclusive, um interesse, né, está tramitando uma proposta de emenda à Constituição que tem ali, que é para quem quiser anotar, enfim, é a PEC 17 de 2019, que tem por objetivo inserir mais um inciso no artigo 5º, certo? Que nos termos lá da proposta seria inserido o inciso 12A no artigo 5º, justamente para colocar a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Até topicamente é interessante a gente ver
essa proposta de ser 12A, porque se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver que o direito à privacidade, né, intimidade, vida privada, enfim, honra, imagem, estão na Constituição, no artigo 5º, inciso 10. Né? O inciso 12 é o que trata da inviolabilidade e sigilo de correspondência. Então, veja que a proposta é inserir no 12A. Né? Eu acharia até mais interessante, mas aí não é nada de grande relevância, eu acharia até mais interessante que fosse um 10A do que um 12A, relacionando mais com a questão da vida privada e da intimidade do que com a inviolabilidade. Mas há essa proposta. Né? Independentemente disso, hoje, essa confusão que você aponta entre vida privada e proteção de dados pessoais, me parece que é algo razoavelmente comum e algumas vezes de modo até proposital, por parte da doutrina, pelo menos. Porque, por exemplo, diante da inexistência de uma previsão expressa constitucional sobre proteção de dados pessoais, alguns colegas têm, por exemplo, advogado defendido que a proteção de dados pessoais estaria inserida no contexto da privacidade, né? Justamente como uma estratégia aí de construção da tese para poder já vincular isso ao caráter constitucional. Né? Agora, é claro que vida privada, ou privacidade, intimidade e dados pessoais, ou proteção de dados pessoais, não são a mesma coisa, embora haja um largo conjunto de interseção. Não é? Porque quando a gente fala de privacidade, a gente está pensando sobre o quê? Coisas como o direito de estar só, né? A ideia de ter uma parte de sua vida, um setor de sua vida livre de interferência alheia. Então, a ideia de vida privada passa um pouco por essa questão de que cada um de nós tem direito a preservar certos aspectos da sua existência do escrutínio público. Exatamente. Já quando a gente fala dado pessoal, aí aqui, Hortência, me permite até já fazer um link com a LGPD, né? Que é essa Lei Geral de Proteção de Dados que a Hortência falou agora há pouco, para quem eventualmente não tem um número, é a Lei 13.709 de 2018. A própria LGPD, quando ela vai definir dado pessoal, né, já que é uma lei de proteção dos dados pessoais, lá no artigo 5º da LGPD, inciso 1, ela diz que dado pessoal é qualquer informação, vejam, com dois componentes, qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Né? Então, só para as pessoas que estão assistindo terem um exemplo prático. Por exemplo, o número do meu CPF é um dado pessoal meu, que é uma informação, o número do CPF, de Maurício. Então, é uma informação que eu consigo vincular a uma pessoa natural identificada, no caso eu. Mas notem que eu jamais vou dizer que o número do meu CPF está na esfera da minha vida privada. Entendem? Então, há aí uma distinção, não há uma absoluta identidade entre vida privada e dados pessoais, mas podemos sim ter situações em que vai haver uma interseção nesse conjunto. Excelente, professor. Me ocorreu aqui também de perguntar ao senhor com relação à existência de categorias de dados pessoais. Poderíamos falar em categorias? Existem dados que devemos ter uma maior proteção? O senhor poderia falar um pouquinho melhor sobre isso? Sim. Ainda mais sendo aqui, né, uma entrevista mais voltada para o direito médico, é claro que a gente tem também que entrar nesse ponto. Porque, vejam, essa LGPD, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala de dado pessoal, mas ela também apresenta uma outra categoria, né, de dado pessoal, um subtipo, digamos assim, de dado pessoal, que é o que ela chama de dado pessoal sensível, certo? De dado pessoal sensível, que vai elencar uma série de questões, por exemplo, dado relacionado à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, dado biométrico. Óbvio, todos esses
se vinculados a uma pessoa natural. Então, vejam que já tem um certo rol de quais seriam esses dados pessoais sensíveis, e há na doutrina, e eu acompanho esse entendimento, de que esse rol não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo. A LGPD, ela não apresenta no texto um fundamento explicando por que é que esses dados são pessoais sensíveis, no próprio texto da lei. Mas quando você pega, por exemplo, a GDPR, que é General Data Protection Regulation, que é a mesma noção de lei, o mesmo objetivo de lei, só que da União Europeia, lá há uma referência ao grau de fundamentalidade do direito. Então, quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, esses dados são tratados como uma categoria especial, justamente porque são dados que, muitas vezes, a revelação desse dado ou o tratamento desse dado tem um potencial lesivo, tem um potencial de prejuízo ao seu titular maior do que outras categorias de dados. Então, temos esses dois elementos, né? Um ponto, a fundamentalidade, porque, veja, que são coisas muito próximas de aspectos existenciais do sujeito, né? A questão da saúde, orientação sexual, dados biométricos, conteúdo racial, étnico. Então, são dados ali muito vinculados à fundamentalidade do sujeito. E aí, somando essa explicação, a gente tem esse outro ponto que eu apontei agora há pouco, da questão de serem dados que muitas vezes têm um potencial lesivo nesses aspectos muito forte. E, por conta disso, o tratamento desses dados pessoais, só também vai esclarecer se alguém não tiver muita afinidade com a matéria. Quando se fala de tratamento, é qualquer coisa que seja feita com esse dado pessoal. A coleta é tratamento, a análise é tratamento, tudo é tratamento. O tratamento desse dado pessoal, chamado de dado pessoal sensível, tem regras ainda mais específicas, ainda mais protetivas. Acho que talvez não vale a pena a gente entrar em tanto detalhe dessas regras aqui, né? Mas tem regras mais protetivas do que o próprio tratamento dos dados pessoais gerais, por assim dizer. Perfeito, professor. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a LGPD, mas eu acho que seria importante também a gente apresentar a quem nos está assistindo como o ordenamento jurídico brasileiro ele amadureceu em relação à legislação aplicável a essa proteção de dados pessoais. Eu percebo que o ordenamento ele veio caminhando a passos lentos até chegarmos à LGPD. O senhor poderia falar um pouquinho qual a legislação aplicável até chegar à LGPD? Poderíamos falar também de uma forma ampla, né, para não tomar nosso tempo aqui. Tá bem. Realmente, Hortência, é um caminho longo que vem sendo percorrido e não muito veloz, né? Eu me recordo que, desde a época da aprovação do Código Civil de 2002, já se tinha crítica na doutrina. Esse código não fala nada sobre a internet. É uma crítica que vem desde a aprovação do Código de 2002, né? Então, não é uma crítica nova. Antes da LGPD, o que a gente teve foi o Marco Civil da Internet, em termos de legislação mais específica, né? Tivemos a LGPD. Depois da LGPD, embora esteja ali vinculado a ela, né? A gente também já teve uma outra lei, que foi a Lei 13853, de 2019, porque, não sei se você se recorda, mas quando a LGPD foi aprovada, ela já trazia a previsão da criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Só que tinha discussão sobre a competência, que não teria sido competência do Legislativo e sim do Executivo criar. E aí, isso foi revogado, isso não foi aprovado, teve um veto, quando da entrada em vigor da lei. E depois, já ainda no governo Temer, foi emitida uma medida provisória que se converteu em lei mais recentemente, criando aí essa agência, pelo menos formalmente criando, essa Agência Nacional de Proteção de Dados. Nessa questão da extensão, salva, importante, legislativa, mas de aplicação. Porque, às vezes, as pessoas vinculam muito LGPD e internet. Exatamente. E é uma lei geral de proteção de dados, onde quer que esses dados estejam. Sim. Então, um prontuário médico, já que, né, que é o tema que a gente está mais próximo, um prontuário médico no hospital que tem o nome do paciente
e todos os procedimentos que foram realizados, né, anamnese, tudo. Isso daí é regulamentado pela LGPD. Né? Eu sempre Sim. gosto de fazer essa ressalva, porque às vezes as pessoas ficam muito no LGPD e internet, que realmente, Não vê um nesse nexo mundo, tão óbvio, né? exato, nesse mundo que a gente vive, é verdade que o tratamento massivo de dados vem de dados que são obtidos pela internet, que são Sim. processados pelas grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Amazon, mas, né, eu sempre acho importante lembrar isso, que mesmo dados que não são obtidos através da internet e que não estão armazenados na internet, são dados regulamentados pela LGPD. Acho bem importante fazer esse destaque. Maravilha, professor. Eu tinha anotado aqui também com relação a alguns dispositivos esparsos, né, que existem. Acho que tem uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, tem algumas Sim. previsões também na Lei de Informação, mas acabaria tomando o nosso tempo. E o que a gente E são quer falar pontuais, né? mesmo, São pontuais. sim, são pontuais, isso. Professor, o objeto mesmo dessa entrevista é a gente abordar sobre a proteção de dados nesse contexto da pandemia. Tem surgido muitas discussões que envolvem, por exemplo, a telemedicina, o uso de dados pessoais para o desenvolvimento de vacinas, pelas empresas farmacêuticas principalmente, uso de dados também pelas entidades, especialmente com relação à temperatura corporal dos indivíduos. Como garantir essa proteção? É algo que a gente precisa discutir. Acho que é um tema também que muita gente tem dúvida. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho melhor sobre isso. Excelente, Hortência. É um tema que tem preocupado todo mundo que trabalha com essa área, tá? De proteção de dados pessoais. Na doutrina tem sido uma discussão constante. Eu produzi até 2 textos sobre isso, né? Se alguém eventualmente quiser dar uma olhada. Um ficou publicado no Conjur, que o título é Covid-19 e proteção de dados pessoais, o antes, o agora e o depois. E tem um outro que vai ser uma coletânea, mas aqui eu não sei o título da coletânea exatamente, mas que vai ser também disponibilizada gratuitamente. Então, depois, Sim. quem A quiser, gente pode procura. colocar até um link aqui anexo depois dessa entrevista para Pronto, disponibilizar a todos excelente. que estão assistindo. Excelente. Sobre o tema, tamanha preocupação, né, que a gente vem tendo. Um primeiro ponto que eu sempre tenho feito questão de salientar é que, ainda que a gente possa pensar em flexibilizações para esse momento, eu acho super importante que a gente tenha em mente que as flexibilizações são para esse momento, Sim. né? Ou seja, um medo que eu tenho é que o fato de estarmos todos preocupados, ou quase todos, né? Tem gente que infelizmente parece que não está preocupada, mas o fato de estarmos quase todos preocupados com essa pandemia e com o modo de melhor combater, faz com que muitas vezes, inclusive, aceitemos relativizações de direitos que em outros contextos talvez não seriam suportadas de maneira tão tranquila. Né? Então, eu até concordo que há algumas questões que nesse momento são mais relativizáveis, mas já fazendo uma ressalva que a gente não pode perder de vista que isso é para esse momento. Né? A própria LGPD, quando ela fala do tratamento, especialmente das pessoas sensíveis, ela trabalha muito com a ideia do consentimento. Mas ela abre algumas situações em que esses dados podem ser colhidos sem o consentimento. E me parece que a situação da pandemia permite algumas dessas situações. Eu tenho visto de modo muito reticente, né, confesso que eu acho um tema super polêmico, mas eu tenho visto questões como você chegou a comentar agora há pouco, medição de temperatura em massa. Né? O governo do estado da Bahia recentemente divulgou isso em relação ao metrô, né? Que vai haver ali Sim. acho que já foram Foram instalados, instaladas câmeras, né, que detectam a temperatura. detecta a temperatura. Então, tudo isso são práticas ali que, de alguma maneira,
me parece que tem alguma legitimidade em tempos de pandemia, mas que temos que tomar muito cuidado em como é que elas vão ser realizadas. Porque, por exemplo, já temos notícias de que na China, mesmo após a diminuição do momento maior da crise, né, do coronavírus, há ainda algumas situações de monitoramento baseadas no que aconteceu. Sim. Né? Uhum. Do mesmo modo, por exemplo, você perguntou da telemedicina. Veja que aqui nós estamos fazendo essa entrevista e gravando. Veja que se o médico, por exemplo, ao fazer a entrevista, a consulta com o paciente, grava essa consulta, ele pode estar gravando porque, obviamente, né, estou aqui já partindo do pressuposto que ele está informando ao paciente que está gravando, partindo desse pressuposto, Sim. né, que a coleta é adequada, né, que houve esse consentimento informado antes. Mas veja que, se ele grava isso no seu computador, ele passa também a ser responsável por esse vazamento de dados. Exatamente. Então, se, por exemplo, ele grava no computador lá, faz o diagnóstico do paciente, o paciente dá várias informações de sua saúde, e depois esse computador é hackeado, ou seja lá o que for, e esses dados vazam do computador do médico. Ele se responsabiliza. Né? Então, eu acho que a gente tem que usar esses recursos, né? Com todas as restrições que a telemedicina tem, mas nesse momento, mais uma vez, é um momento excepcional. Não estou aqui fazendo nenhuma defesa da telemedicina, que eu acho que tem vários problemas para várias áreas. Sim. Né? Mas, nesse momento, que é algo preciso, é algo necessário, também tem que ser feito ali, levando em conta o contexto da pandemia e tomando os cuidados necessários. Porque, voltando lá ao caso da medição de temperatura, uma coisa é identificar que a pessoa tem temperatura alta. Outra coisa é eu criar um cadastro em que eu vou ter o nome dessa pessoa e indicando que ela tem ali uma suspeita ou indicando que ela de fato tem o coronavírus. Né? Então, são nuances, são camadas que cada camada dessa envolve uma nova, digamos assim, obtenção, uma nova discussão sobre a possibilidade de o sujeito estar realizando aquele tratamento de dados. Sim. Eu acho interessante isso, professor, tendo em vista que como é que as instituições, como é que o Estado, como é que o município, ou até mesmo se existir uma empresa privada que guarde esses dados, como ela vai garantir essa proteção? Isso é muito importante e acho que a gente está num caminho certo discutindo esse tema aqui. É algo que realmente a gente precisa falar. Também tem outra questão com relação ao desenvolvimento das vacinas, né? Que as empresas farmacológicas e farmacêuticas têm utilizado esses dados de forma tão rápida, talvez não estão utilizando o procedimento adequado para colher esses dados e para guardá-los. O senhor poderia falar um pouquinho também sobre isso, professor? Existe um comitê, existe uma forma de proteger esses dados? Não, vamos lá. Um primeiro ponto é que, a partir da LGPD, estando a LGPD em vigor, qualquer ente que realize tratamento de dados vai ter que ter todo um protocolo que a própria LGPD determina, e aí o adequado, me parece, é que a empresa em questão, seja o governo, né, ou seja uma empresa, um hospital privado, procure um advogado, né, para que possa construir de modo adequado essa cadeia de custódia, por assim dizer, dos dados pessoais. Então, uma primeira preocupação, aqui já que somos advogados conversando, é uma preocupação jurídica. Né? A empresa ou o ente estatal
tem que estar bem assessorado para criar, né, para saber elaborar não só o modo de obtenção de consentimento, mas toda a custódia desses dados durante o tratamento. Então, o primeiro ponto é esse. Há um outro ponto também que é essencial, e aqui eu estou partindo sempre de que o Estado ou a empresa estejam de boa fé, tá? Não vou nem entrar na questão de como muitas empresas e muitos estados usam os dados pessoais de modo indevido, partindo da boa fé. Não tem como fugir de um investimento mais pesado em tecnologia. Sim. Em termos de proteção, realmente. Né? Porque não adianta a empresa se aparelhar, por exemplo, o hospital se aparelhar, ou o médico se aparelhar para atender em telemedicina, se a isso não vier também um aparelhamento para proteção dos dados que ele, ali, passará a ter responsabilidade sobre. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter em mente isso, que as empresas, os estados, enfim, vão ter que se aparelhar também do ponto de vista tecnológico. E claro que falhas sempre vão existir. Né? A gente Sim. não está pedindo a infalibilidade, mas Sim. está pedindo o cuidado e, obviamente, o sujeito tem que administrar o risco que ele gera. Sim. Na questão da vacina, Hortência, eu acho que é uma pergunta que aqui para o Brasil termina fugindo um pouco nesse momento, porque os esforços que eu tenho visto mais próximo de desenvolvimento têm sido internacionais, embora a gente tenha visto aqui a Sim. Fiocruz e outras entidades Maravilha. também trabalhando muito Uhum. fortemente nisso, né? Mas eu acho que o problema no desenvolvimento da vacina, a velocidade, eu acho que no que toca à proteção de dados, não sei nem se afeta tanto o problema. Eu acho que talvez seja um problema muito mais aí para a bioética, se Sim. está sendo observado um procedimento adequado, não é, para o desenvolvimento Exatamente. desses medicamentos, dessas vacinas, ou não. Né? Porque Sim. no que toca à proteção de dados, eu acho que dá para seguir o mesmo caminho. Rápido ou Sim. devagar, dá para Sim. seguir o mesmo caminho. Sim. Entendi. Então, é basicamente isso. Eu queria agradecer o professor Maurício por se disponibilizar a prestar tantos esclarecimentos à Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB. Para mim é um prazer imenso entrevistá-lo. Eu acho que eu não falei sobre isso no início, mas o professor Maurício ele foi meu orientador na graduação, então eu estou muito feliz de entrevistá-lo. E, professor, faça essas considerações finais para a gente encerrar. Tudo bem, Hortência. Eu também estou muito feliz, como eu disse, de estar aqui com você. Quero agradecer a você pelo convite, a OAB, a comissão, né, aí especialista da área de direito médico e bioética. De agradecer também a todos e todas colegas que compartilharam com a gente esse tempo. Espero ter sido útil, né? E essa realidade da proteção de dados pessoais é algo que veio para ficar, gente. Então, importante a gente estar atento às mudanças e se preparar para saber lidar bem com elas, tá bem? Muito obrigado e tchau, tchau.